Nos últimos dias, desde o final da greve dos atores, começaram a sair muitas notícias na Marvel, na verdade, desde o final da greve dos roteiristas, com mudança de equipe criativa em filme, em série, com diretor abandonando Vingadores, com Pedro Pascal em negociações para Reed Richards, e nesse vídeo aqui a gente vai falar de todas essas notícias, não rumores, tá? Notícias já confirmadas com fontes confiáveis, para atualizar vocês da atual situação da Marvel, que está remodelando muita coisa, né? Então, eles começaram a sentir que as últimas produções não estavam tendo as recepções que eles gostariam e já começaram a se mexer para prevenir isso de se repetir no futuro. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar da Marvel, mas das principais notícias envolvendo esse estúdio, que ultimamente está tentando recalcular a rota, né? Então eles estão mudando diversos projetos, eles estão dando uma desacelerada. Em 2023 a gente só teve 2 séries sendo lançadas, a gente ainda vai ter o Arif esse ano, lá no finalzinho de dezembro, presentinho de Natal, mas só tivemos 2 séries live action nesse ano aqui, e em 2024 nós teremos apenas um filme lançado nos cinemas da Marvel. Isso tem relação com a greve dos atores, que deu uma atrasada nas produções, mas principalmente tem relação com a mudança que a Marvel está fazendo internamente, tentando ter mais calma nas suas produções, lançar menos coisa por ano, mas focando mais na qualidade, né? Esse ano a gente teve até bons filmes da Marvel, né? Homem-Formiga e a Vespa Quantumania um pouquinho menos, mas The Marvels e Guardiões da Galáxia eu gostei bastante, inclusive já falei dos dois em vídeos que estão linkados aqui no card desse vídeo. Mas chega de enrolação, bora para as notícias, e depois, se vocês gostarem, não se esquece de curtir aqui, que aí a gente repete mais esse modelo de vídeos falando de DC e falando de outras produções e outros universos de fantasia. Bom, primeiro de tudo, vamos começar com a mais bombástica da semana, que foi Pedro Pascal em negociação para ser Reed Richards. Primeiro de tudo, é sempre bom reforçar que o Deadline que soltou essa notícia, o Deadline é um veículo sério que não solta rumor, eles soltam coisas confirmadas, e eles não disseram que o Pedro Pascal assinou o contrato, tá? Então, até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, que é na quinta-feira, já de madrugada para sexta, pegando o costume ainda dos vídeos que eu tava gravando de Loki, o Pedro Pascal não assinou um contrato, ele está em negociações. Então ele realmente foi contatado pela Marvel e eles estão em reuniões para acertar os contratos, para ver se funciona para os dois. O Pedro Pascal, ele tem uma agenda muito cheia, né? Ele tem a 2ª temporada de The Last of Us para gravar, ele tem a 4ª temporada de Mandalorian e provavelmente o futuro de Mandalorian ainda para gravar. Então ele está fazendo muita coisa, mas ele está em negociação. Qualquer veículo de imprensa que deu isso como confirmado se precipitou, tá bom? Porque ainda não está confirmado. Aí você pode ver, na Oficina mesmo a gente falou como negociação, Omelete, Nerd Bunker tratam também como negociação. São veículos que a gente confia, né, que a gente está acostumado a ter a notícia. Então, quando confirmar de verdade, e todos esses veículos aí que já estão tratando o jornalismo como deve ser tratado, vão confirmar, mas por enquanto é negociação. O que eu acho disso é que funciona bem, né? O Pedro Pascal, ele é um ator muito versátil, né? Ele já interpretou papéis diferentes aí, o Din Djarin, que é mais quietão, ao mesmo tempo que ele já fez também um Oberyn fantástico, que é bastante arrogante, tá? Se ele pegar um pouquinho da arrogância do Oberyn e colocar no Reed Richards, funciona, porque o Reed também é arrogante. You lost, friend? Forgive me for staring. I don't see many Lannisters where I'm from. I don't see many Dornishmen in the capital. You don't like the smell? Come with me, lover. Talvez não tanto quanto o Oberyn, mas ali uma parcela, uns 70, 60% da arrogância do Oberyn no Reed funcionaria perfeitamente. Então eu gosto da escolha. Eu gostava muito, muito, muito do John Krasinski no papel, mas aparentemente não vai ser ele. Então que seja o Pedro Pascal, que eu adorei. Eu não tinha imaginado isso, não tinha visto isso em rumor nenhum. E quando eu vi a notícia eu falei, caralho, tá bom, talvez dê certo, né? Primeiro a gente tem aquele choque, mas depois talvez dê certo. Agora, o resto do elenco é tudo no campo do rumor, tá? Surgiram rumores de que a Vanessa Kirby estava negociando para ser a Sue Storm, de que o Joseph Quinn estava negociando para ser o Tocha Humana. Em relação ao Coisa não surgiram rumores, e o mais recente é do Javier Bardem, né? Aquele que interpreta pai da Pequena Sereia no novo live action, estaria negociando para ser o Galactus. Então, tirando o Pedro Pascal, esses outros que eu falei são rumores,
não confirmados de veículos de imprensa que mais erram do que acertam, veículos de insiders e tudo mais. Então aí não dá pra gente levar tanto a sério, então temos que esperar mais. Passando para a próxima notícia, Dustin Daniel Cretton não vai mais dirigir Vingadores 5 Dinastia Kang, né? Tem muitos rumores indicando que a Marvel quer se desfazer do Kang ali para focar mais em outro vilão por conta das polêmicas do Jonathan Majors, mas a única verdade que a gente tem nisso tudo até hoje é de que eles devem esperar o julgamento acontecer para se decidir se eles vão mesmo tirar o Kang, tirar o Jonathan Majors ou não, né? Então o final de Loki, inclusive já falei disso outras vezes, ele coloca ainda mais o Kang como ameaça, agora que a TVA está rastreando as variantes do Kang, né? E aqui nós temos o Dustin Daniel Cretton saindo da direção do filme, mas por um motivo simples ali. Ele tem outras produções na Marvel que ele está trabalhando e ele decidiu focar nessas. A primeira delas é a sequência de Shang-Chi. Ele dirigiu e escreveu o primeiro Shang-Chi e agora ele quer focar mais na sequência. E outra é a série do Wonder Man, que vai entrar no novo selo da Marvel, o selo Marvel Spotlight, que a gente vai explicar daqui a pouquinho como funciona. Então ele falou que ele continua numa relação extremamente amorosa com a Marvel, né, que não abalou em nada isso e foi uma decisão em comum acordo tomada leve. Tem outros diretores que podem assumir esse papel, outros diretores que devem ganhar mais peso na Marvel neste momento em que eles estão tentando recalcular a rota, e deve ser também por isso que o Dustin Daniel Cretton decidiu focar em outros projetos, pra, né, focar em coisas que ele tá mais conectado ali em um personagem só, porque você sai de um filme do Shang-Chi que é focado no personagem e vai pra um Vingadores 5 que é focado no multiverso nesse nível de Dinastia Kang, é realmente meio complicado. Então pegar diretores, por exemplo, de Aranhaverso, ou de Deadpool 3, ou do próprio Loki, que já estão mais acostumados a controlar, a mexer com o multiverso, seria uma boa escolha e talvez a gente tenha o nome do novo ou dos novos diretores de Vingadores 5 em breve. Agora vamos falar desse selo Marvel Spotlight que foi anunciado junto com o anúncio do trailer de Echo, né? Primeiro que Echo vai ser uma série mais 18 e este selo Marvel Spotlight serve para produções da Marvel que não precisam de um contexto do UCM no geral para você assistir, ou seja, produções mais isoladas. Sabe aquele negócio de, pra eu ver The Marvels eu preciso ver quantos filmes e quantas séries antes? Pra eu ver Loki eu preciso ver quantos filmes e quantas séries antes? Então, quando você vê uma produção do UCM com o selo Marvel Spotlight, você não precisa ver nada antes, tá bom? Essa série ou esse filme vai focar mais no desenvolvimento de um personagem e numa história fechada. Quer dizer que é fora do UCM? Não, é dentro do UCM. São personagens que podem aparecer no futuro da Marvel ainda, mas essa história será contada de uma forma isolada. Algo que já aconteceu nesse sentido é com o Cavaleiro da Lua, só que ainda não existia esse selo Spotlight, então ele não foi usado. A Echo será a primeira série a introduzir esse selo de fato, e Wonder Man, que é outra série que está sendo que vai ser dirigida pelo Dustin Daniel Cretton, também fará parte disso, ou seja, produções que focam mais na história e no desenvolvimento de um personagem, ao invés de avançar mais com a grande história do UCM da saga do multiverso. Taika Waititi não deve voltar para Thor 5. O Taika deu algumas entrevistas aí em relação a este retorno e ele falou que ele tem muitos projetos para fazer, tem um filme de Star Wars, tem um live action do Akira que ele nem anda falando tanto assim e tem outra adaptação de obras japonesas aí para fazer, mas ele falou que ele quer ver um filme do Thor antes dele terminar tudo isso, então ele não vai participar desse filme. Ele falou que ele não sabe se está acontecendo um Thor 5 ou não, mas que se tiver acontecendo e se Thor 5 for sair nos próximos 5 anos, por exemplo, ele não vai participar, porque ele tem outros projetos que estão tomando toda essa agenda dele. Ele está escrevendo o roteiro do filme de Star Wars, depois ele vai ter outra produção para ir, e ainda tem a série Our Flag Means Death, né, que é uma série que ele atua também, então ele tem muita coisa para fazer, e ele falou que isso não é um adeus com a Marvel, que ele e a Marvel ainda podem trabalhar juntos, que a relação dele lá é muito boa, que ele ama o Kevin Feige, o Chris Hemsworth, e que ele pode voltar. Já no passado, o Chris Hemsworth, na época do lançamento de Resgate 2, antes da greve dos atores, ele falou que ele gosta muito do que ele faz em Resgate, né, aquela franquia de ação fantástica ali, não chega no nível de John Wick, mas é uma parada também muito boa, tem cenas absurdas, e ele falou que ele queria levar um pouco disso pra Marvel se ele tivesse a chance de fazer um novo Thor. Então eu acredito que o Thor 5, se acontecer mesmo, ele teria mais essa pegada de ação frenética e menos essa pegada de comédia que a gente teve nos dois últimos. Então
O Chris Hemsworth ele já tinha falado disso, né? Nos 2 primeiros ele teve uma pegada mais poética, né? De Shakespeare ali. Aí depois, no 3 e no 4, uma parada mais cômica. E aqui agora ele queria de novo mudar o tom, talvez pra algo mais hardcore, algo mais violento, mais Thor sanguinário, que seria perfeito pra ter como vilão o Carniceiro de Deuses, mas ele já foi desperdiçado em Thor 4. Já falei muito disso, né? O que eu mais desgosto em Thor 4 é as oportunidades que são perdidas. Da Jane Foster como Thor, que no final eles acabam com isso. Do Carniceiro de Deuses, que quase não mata Deus nenhum. Era o Christian Bale no papel. Era a Natalie Portman no papel. Então esses personagens deveriam ser mais aproveitados e não foram. Então esse é o meu principal problema com Thor 4. E o Taika não deve voltar para Thor 5, que se acontecer, mudará um pouco do ritmo das histórias que o herói vinha tendo. How exciting. Agora vamos falar de Blade. Blade é um filme que está tendo um lançamento muito conturbado. Se Blade fosse lançado na primeira data que o filme recebeu, ele já deveria estar nos cinemas, tá bom? Só que o filme não tá nem em fase de roteiro ainda, porque faz parte de um dos projetos que a Marvel tá realmente focando em recalcular de vez a rota de uma forma muito drástica. Então eles jogaram o roteiro inteiro no lixo e vão refazer, e dessa vez eles contrataram o roteirista de Logan para fazer isso, né? Então o Mahershala Ali, ele ficou muito desacreditado com o projeto. Ele chegou ao ponto, né, segundo reportagens da Variety, de insinuar que ele queria deixar o papel, largar, não fazer mais, porque estava muito bagunçado. A Marvel não estava dando tanta atenção assim, naquele esquema de Marvel de fazer 15 coisas ao mesmo tempo e não focar em nada direito. Então ele estava bem triste, e agora a Marvel resolveu dar uma segurada, contratou um novo roteirista, uma nova equipe criativa, e está reiniciando o projeto do zero. Então agora nós teremos o Michael Green, que é o roteirista de Logan, trabalhando no roteiro de Blade, e esse filme terá um orçamento limitado de 100 milhões de dólares, então deve ser um pouco mais pé no chão, diferente dos filmes de 200 milhões que a Marvel vem fazendo. Além do Mahershala Ali, o elenco ainda conta com a Mia Goth, né, a atriz brasileira ali, tem um pezinho no Brasil, a avó dela é brasileira mesmo, que faz Pearl e X, que são esses filmes de terror fantásticos, então ela combina meio com essa vibe de terror que o Blade deve passar. Só que como esse roteiro vai ser reescrito, a gente não sabe ainda se a Mia Goth vai continuar no filme ou não. Então temos que aguardar mais detalhes. Primeiro, a todo caso, é isso. Blade recontratou roteiristas, diretor e tá começando tudo do zero. Demolidor é o mesmo caso. Demolidor Born Again, né? Vai ser o retorno do Demolidor agora na Marvel. A série estava indo por um caminho que o Kevin Feige e os executivos da Marvel não gostaram, tinha pouca ação e era mais focada no sistema judiciário ali. Eles falaram que era no 5º episódio só que o Demolidor usava o traje pela primeira vez, e aí a Marvel resolveu jogar tudo fora, demitiu roteiristas e diretores dessa produção logo depois que acabou a greve dos roteiristas, e já contratou uma equipe nova. O novo showrunner, ele tem no currículo Jack Ryan e a série do Justiceiro da Netflix, lembrando que o John Bernthal, que é o Justiceiro da Netflix, também vai voltar aqui nessa série do Demolidor. Então o showrunner é uma pessoa que já trabalhou diretamente com ele e que estava dentro daquele universo do Demolidor da Netflix que muita gente elogia, então ele deve trazer mais esse tom pra cá. Outros diretores que estão na série do Demolidor agora é a dupla de diretores que trabalhou, que comandou o último episódio da 2ª temporada de Loki. Então o Dario Scardapani é o showrunner, que vai servir como roteirista, também vai escrever a história, ele que tem Jack Ryan e Justiceiro no currículo, então tá tranquilo. E os diretores que devem comandar esse projeto, aqueles que devem ser os principais diretores, a gente sabe que essas séries, elas têm diretores diferentes para cada episódio, mas os principais devem ser os diretores que comandaram o último episódio de Loki, o Justin Benson e o Aaron Moorhead. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do Loki, né? A série do Loki acabou, o Tom Hiddleston deu umas entrevistas aí falando que essa história conclui o ciclo dele no personagem, conclui 14 anos da vida dele. It all comes full circle. And Yeah, that's a great. Well, see, he knows how to do it. Yeah, he knows how to do it. I mean, it is a kind of it's the conclusion to season 2. It's also the conclusion to seasons 1 and 2. It's also the conclusion to 6 films and 12 episodes and 14 years of my life. Esse trechinho aí que vocês acabaram de ver, mas ele também falou em outras entrevistas que não é um adeus, né? Então ele falou ao Comic Book e ao EW que ele já se despediu do papel do Loki 2 vezes no mínimo e acabou voltando depois, então ele não vai se arriscar agora, não vai falar que acabou pra sempre, porque talvez ele volte sim, né? Então a gente vai fazer um vídeo mais especulando sobre como o Loki poderia voltar, já se inscreve no canal, mas ele deve sim retornar em algum momento, lembrando que alguns executivos da Marvel já falaram que o plano é de reunir o Thor
Thor e o Loki de novo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse boletim de notícias da Marvel, né? Eles estão recalculando a rota, mudando drasticamente Blade e Demolidor, mudando muita coisa no calendário deles. Apenas Deadpool 3 será lançado nos cinemas em 2024 de filmes da Marvel. Capitão América 4, Thunderbolts, todos os outros passaram para 2025. Em relação ao elenco de quarteto também, as coisas devem avançar nos próximos dias, porque o filme vai começar a ser gravado no começo de 2024. Então fiquem atentos nas redes sociais da Oficina, porque a gente vai sempre atualizando vocês, principalmente no Instagram, mas também na Threads, no Twitter, por aqui com shorts de notícias rápidas ou com esses vídeos de boletins mais compridos também, se vocês gostarem. Então, não esquece de curtir, manda para seus amigos para eles continuarem informados sobre tudo que está rolando nos bastidores da Marvel. Se inscreve no canal se gostaram e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.